Alô, alô família, estamos aqui agora sim. Boa noite, muito boa noite a todos vocês conectados conosco na noite desse dia. Hoje é sábado, 18 de novembro de 2023 e a onda de calor continua e a gente vai prosseguindo aqui no nome santo de Jesus. O nosso compromisso todos os dias, agora sempre de segunda a sábado às 9h30 da noite. Quero conclamar a você que Deus vai abençoar a sua vida nesta hora e que o nome do Senhor Jesus esteja sempre presente, que a graça de nosso Papai esteja com todos neste momento. Então que Deus venha abençoar você, Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida. A gente vai seguindo sempre levando um momento de reflexão da palavra de Deus para que você possa meditar diariamente. Então que a graça do Senhor esteja presente. Se chegou e não foi inscrito, aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Fazendo isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas, tá certo? A gente está agradecendo a Deus pela vida de todos vocês aqui do Brasil, mestre das artes, né? Irmã Maria Rodrigues, Elias Filho, Pastor Giovano Belo, rapaz, Pastor Nelson lá pelas bandas de Jesus, povo abençoado de Deus, aonde quer que você esteja, Pastor Francisco, Pastora Maria de Lourdes, todos os nossos irmãos aqui do Real Conquista e da AD Restaurando Vidas, sempre na liderança do Pastor João da Cruz, Pastora Marivalda Santa. Então Deus abençoe a todo esse povo abençoado, tá certo? Que a graça de Deus esteja com você e nós vamos então para a palavra do Senhor nesta noite, conclamando a bênção de Deus na minha e na sua vida. Um grande abraço também a Pastor Jesus por Valmont, lá em Belém, no Pará, e todos vocês que estão conectados conosco. Então, neste momento, com a gente, Pastor João da Cruz e a palavra da noite. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por esta noite, pela oportunidade. Hoje é sábado e é 18/11/2023 e estamos encerrando mais uma semana e também mais uma lição do nosso quarto e último trimestre, onde o tema é profissão, fazedores de tenda, missionários fazedores de tenda. Então nós estamos resumindo a nossa 8ª lição desse nosso quarto e último trimestre. Eu quero agradecer ao Senhor por todos os benefícios, pela oportunidade que Ele está nos dando de aprender, sim, de ser orientado, de ser guiado, como fazer missões. Missões é obra urgente, é algo que não pode estar só no coração de Deus, é preciso também estar no nosso. E nós estamos com a responsabilidade. Então quero, junto com você que está conosco, de segunda a sábado, louvar, agradecer e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Para você que está conosco do Brasil, dos bairros, das cidades, das capitais, dos estados, fora do Brasil, onde você estiver, alcance dessa transmissão, a minha oração é que Deus em Cristo te abençoe ricamente em nome de Jesus. Hoje é a nossa última reflexão, no nosso terceiro tópico da lição, onde nós estamos falando dos missionários fazedores de tenda. O personagem principal é Paulo, Áquila e Priscila. E é importante que ele deixou para nós um exemplo excelente. Nós precisamos, para quem deve e pode, imitar, copiar, seguir, reproduzir. Então, é importante que a gente atente para esse princípio. É claro que missão não é só dessa forma. Na verdade, a regra geral é a igreja. A igreja é que comissiona, a igreja é que envia, a igreja é que cuida. Inclusive foi a lição de número 7. A igreja, ela é o princípio principal que está com a responsabilidade da grande obra missionária, de enviar, ceifeiro e até mesmo de orar por trabalhadores, como diz Mateus 9:38. Rogai o dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então,
palavra-chave de nossa reflexão é profissão, que pode ser conciliado com o chamado e a nossa grande comissão. Paulo, Áquila e Priscila, e hoje nós temos, no contexto em que vivemos, na história de hoje, muitos empresários, muitos homens de Deus que estão realmente servindo a Deus desta forma. Então, os vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Esse é o tema principal da mensagem que Paulo deixou para nós. Vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Então, são duas coisas. O que somos para Deus e o que temos. Investir também no reino. E para isso eu quero ler Romanos capítulo 16, versículo de número 25 até o 27, que está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, isso é Paulo falando, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, Paulo é esse modelo, esse exemplo pleno, real, óbvio. Está muito claro aqui que, na verdade, o que Paulo fez, com o que ele era e com o que ele tinha, lhe deu mais estabilidade, lhe deu mais segurança, autoridade para falar, o convencimento, que Paulo deixa claro aqui que ele não tinha nenhum interesse financeiro, como às vezes hoje dá para perceber em alguns. Paulo não. Paulo realmente foi íntegro nessa área, até porque ele usou a sua profissão para cuidar dele, e não só dele, mas de muitos que ele também adotou como servo de Deus. Então, os vocacionados aqui, tipo Paulo, Áquila e Priscila, para servir a Deus com o que são e com o que têm. Então, eles não só serviram a Deus com sua vida, né, com as suas mãos, com os seus pés, com tudo que era no seu corpo, como eles também dedicaram as suas finanças no reino. E aqui eu aprendo uma grande lição, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. É mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então é mais abençoado quem tem condição de tanto servir a Deus com a sua pessoa e com aquilo que tem, do que aquele que fica dependente, né? Que vai integral, mas aí depende dos irmãos, depende da igreja, depende da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E quando a Bíblia fala isso, é a fé em Deus, viu? E hoje há uma inversão de valor. As pessoas estão acreditando na outra, no ministério, na igreja, no empresário, no patrão. E a Bíblia, quando fala de fé, ela tem que estar em Deus, porque é Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Paulo, ele disse aqui dando um resumo, finalizando aquilo que ele fez e que foi bem sucedido, né? Ele cumpriu na íntegra, a ponto que ele chegou em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora me está guardada a coroa da justiça. Olha aí, Paulo foi um homem íntegro que praticou a justiça, a qual me dará o Senhor não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Então ele deixou esse exemplo, esse modelo. É um deles, não estou dizendo aqui que é o único, mas isso aqui é bom,
os vocacionado para servir a Cristo de verdade, eles servem não só com o que são, mas também com o que tem. Porque não tem investimento melhor, meu irmão. Não existe, a não ser no reino de Deus. Porque Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Né? Não é a bolsa de valores, não é os bancos, não é os empreendimentos que existem nesse mundo que vai te recompensar como Deus. Não chega nem perto, não é nem de se comparar. Então, Paulo deixou aqui para nós esse grande exemplo que, como vocacionado para servir a Deus, porque essa é a regra geral para todo mundo, nós só temos um propósito neste mundo como servo de Deus: servir da melhor forma possível, com aquilo que somos e com aquilo que temos, viu? Então, Paulo deixou aqui para nós. E ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas obras boas, porque a Bíblia fala de obras que não serão boas. É só ler 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 10 até o 15. Está lá. Tem obras de madeira, tem obras de prata, tem obra de pedra preciosa, tem obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, e aí vem depois 3, madeira, palha e feno. Então, essas obras, essas 3 por último, segundo a Bíblia, não passa no critério do fogo divino. É o fogo de Deus que é a prova de justiça sobre aquilo que fizermos para Deus. Essas 3 últimas não vai sobrar nada. Diz o apóstolo Paulo que mesmo assim o tal será salvo. Agora será muito feio, muito estranho, muito esquisito alguém chegar no céu sem ter nada, né? Sem receber nada, sendo que Jesus disse que em breve ele vem e o seu galardão está com ele para dar a cada um segundo a vossa obra, sendo que Jesus disse que nem mesmo um copo com água perderá o seu galardão aquele que der a um dos seus pequeninos. Então, nessa noite, que revemos os nossos conceitos cristãos. Como é que nós estamos servindo a Deus? Só com o que somos, ou também com o que temos? Ou que forma é? O que a Bíblia que está nos instruindo, está nos ensinando. Paulo, Áquila, Priscila, e teve muitos outros da Bíblia, que fizeram isso e foram muito bem sucedidos, porque Deus honra aqueles que são fiéis. Foi Jesus que disse: se alguém me serve, segue-me. Se alguém assim me servir, o meu Pai o honrará. João, capítulo 12, e versículo 23. Então, quer ser honrado por Deus? Faça a sua parte. Cumpra o seu dever, servindo a Deus com essa vocação, com aquilo que você é e com aquilo que você tem. É claro que aquilo que somos é mais importante do que aquilo que temos, mas podemos conciliar duas coisas e fazer essa junção para a glória de Deus e para a bênção nossa e daqueles que serão alcançados pela profissão e pelo chamado ministerial. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos dê graça, força, unção e autoridade para fazer essa junção bíblica, santa, e assim servir a Deus até que Ele volte para nos buscar. Porque esse é o resultado final de todos nós. Então, nessa noite, quero orar por você, finalizando a nossa semana, esse sábado abençoado. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu negócio, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu também louvo, exalto e glorifico o Senhor, o Deus que está acima de tudo e de todos. Eu quero, nessa noite, pedir ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis,
a sermos mais dedicados, a sermos mais responsáveis, a ter mais zelo com as coisas de Deus. E assim, Pai, fazer a nossa parte, que cabe a cada um de nós nessa grande comissão, servindo a Deus com aquilo que somos e que temos. E assim, Pai, que o reino de Deus seja, nesta noite, valorizado, priorizado por Deus. Eu oro por esta casa, por esta família, por este homem, por esta mulher, pelos jovens do nosso país, pelas crianças, pelos adolescentes, todos. De alguma forma, Senhor, que a Tua palavra os alcance e os transforme, e os liberte, e os faça nascer de novo, porque o Senhor disse que se nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Eu creio no poder da Sua palavra, eu creio no poder do Evangelho. Para isso nós precisamos cumprir a nossa missão, o compromisso que temos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, inspirando, capacitando e nos guiando. É assim que oro, é assim que peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, que você receba esta palavra, coloque no coração e vamos fazer a obra de Deus completa, com amor, com palavra, mas também com nossos bens, porque Deus multiplica, né? Deus acrescenta todas essas coisas quando a gente coloca o seu reino em primeiro lugar. Ficamos por aqui, mas voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, às 21h30, com todos vocês. Deus abençoe nossos irmãos que estiveram conosco aqui e tenha todo um final de semana abençoado, um sábado, uma noite de sábado abençoada. Fique com Deus e até segunda-feira.